Bom dia, na graça e na paz do Senhor nosso Deus. Estamos aqui, mais uma meditação da Palavra de Deus, quarta-feira, dia 19 de março. Vamos falar com Deus. Ó meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, vem inspirar, meu Senhor, vem abençoar esta meditação, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Estamos com um assunto muito importante. Mutação, o processo para a nova vida é a meditação de hoje. Isso se encontra no Novo Testamento. Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, os servos de Deus que estavam na cidade de Corinto. E, como sempre dizemos, tem em sua mão a Bíblia, a Palavra de Deus, para que você confira junto conosco. Cada palavra que falamos aqui se está se encaixando e se tem base bíblica pela Palavra de Deus. Então, vamos iniciar agora. Mutação, um processo para a nova vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa está em Cristo, é uma nova criatura. Quando está em Cristo, não está na igreja, não está no nome de um pastor, não está no nome de um bispo, nem está no nome de um padre ou de qualquer clero religioso, ou de qualquer que seja a religião. Quando está em Cristo, porque a salvação só está em Cristo, porque Ele foi o único que morreu na cruz, e está escrito, e nós estamos batendo nessa tecla até quando Deus disser, pronto, foi só até hoje. Vamos bater nessa tecla. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 14 e 15, que Ele foi o único sangue que exterminou, que venceu o poder do pecado e da morte e o diabo. Então, é isso aí. Só em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam. Então, a gente já passa a viver em uma novidade de vida em Cristo. E tudo se faz novo. É maravilhoso. Então, vamos continuar aqui com as anotações aqui, que já faz mais de um ano que Deus nos concedeu essa reflexão e hoje vamos fazer uso dela. Nesse processo de mutação, licença aqui para diminuir o volume desse louvor. Nesse processo de mutação, precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo e se entregar em obediência ao que Ele quer fazer em nós. Então, no processo de transformação, ou seja, melhor falando, que está escrito no livro de Tito, fomos regenerados pela palavra. Então, é como, um exemplo aqui, é como uma largata. Ela entra no casulo pilácio, ela entra no casulo dela e ali passa dias, semana, não sei se leva até um mês, e se transforma, se regenera para se transformar em uma borboleta. Assim somos nós. Tem coisas que da natureza pecaminosa que ela precisa ser transformada. E só é transformada através do poder de Deus em Cristo. Primeiro passo, os pecados são perdoados e tudo se fez novo. Só através do sangue de Jesus há perdão.
e depois vamos viver o segundo passo, a regeneração. É isso, quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, a tudo que está escrito para a gente trilhar como uma regra de fé para viver a transformação, aí acontece o milagre do novo nascimento. Esse é o segundo passo que acontece depois que somos perdoados, vamos viver a regeneração para nascer de Deus. Primeiro ponto, vamos falar apenas de 2 pontos nessa reflexão aqui. Primeiro ponto, transformação. Isso se inicia quando a pessoa reconhece que há algo errado em si e procura mudar. Quando a gente é consciente, puxa vida, há algo em mim que não mudou. Essa vida que eu estou vivendo aqui não é vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso viver a nova vida, uma vida de verdade. Foi o que aconteceu em Lucas capítulo 15. O filho pródigo, ele saiu da casa de seu pai. Simbolicamente, sair da presença de Deus. E depois ele se conscientizou que a vida que ele estava vivendo fora da presença do pai, no seu lar paternal, não era vida. É isso. Quando a gente somos conscientes, puxa vida, essa vida que eu estou vivendo aqui não é vida. Isso não é vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso da salvação. Quando reconhece que é pecador, aí sim é o primeiro passo para uma transformação. Porque Deus se inclina para aquele que é sincero, que se arrepende e se humilha diante de Deus, porque está escrito, aquele que me buscar será achado. Então, aquele filho pródigo reconheceu e buscou voltar para a casa do pai, e o pai o recebeu. É assim que Deus tem feito conosco e quer fazer com você que ainda não tem a comunhão de participar com Deus, o Pai, através de Jesus, porque está escrito em Romanos capítulo 5, que através do Senhor Jesus, Deus fez a paz conosco. Temos paz com Deus, comunhão, através da reconciliação, aceitando Jesus como Senhor. É isso que nos faz ter vida, estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus, em comunhão com Deus, na salvação, nós gozamos de paz, vida e alegria. Vamos para o segundo ponto e já estamos concluindo. É uma reflexão com poucas palavras. Depois de uma transformação, temos que ter a conversão. Temos que verdadeiramente ser totalmente liberto, ser transformado daqueles pensamentos nossos, aquelas inclinações erradas e verdadeiramente se converter de tudo que há de errado, que ainda atrapalha a salvação. Vamos citar um exemplo bem claro aqui, rápido. Jesus falou para Pedro, tu me negarás 3 vezes. E depois, mais lá na frente, ele diz, quando tu te converteres, apacenta os teus irmãos, ou seja, o rebanho. Então, havia alguma coisa em Pedro que ainda precisava ser mudado. Ele precisava ter uma verdadeira conversão. E aconteceu essa conversão na vida de Pedro. Quando o galo cantou, aí ele chorou amargamente. E ali ele se converteu. E nós vamos falar de outro exemplo aqui, do apóstolo Paulo. Veja só, antes de falar, vamos fazer uma anotação que fizemos aqui. Veja aqui a pessoa agindo da sua maneira e não da maneira correta de Deus. Por isso precisa mudar para fazer o certo. Paulo, ele
era uma pessoa religiosa que procurava agradar a Deus. Ele se via ali em uma escola teológica para aprender as coisas de Deus pela a religião romana. E ali ele pensava que estava fazendo certo. Houve uma grande perseguição aos cristãos, cristão significa seguidores de Cristo. Então começou a seguir, pedir carta para perseguir aos cristãos. Então há pessoas que às vezes estão pensando que está servindo a Deus de uma maneira certa, do seu próprio pensamento ou na sua religião que serve, e pensa que está servindo a Deus. E quando, do contrário, às vezes está até perseguindo até a própria vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele estava perseguindo os cristãos e Deus apareceu a ele e repreendeu. Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, quando você tem o seu clero religioso firmado em dogmas, em preceito de homens, e começa a ser contra o Evangelho da Graça, a ser contra o Evangelho de Cristo, é uma coisa que tenho que falar aqui, uma verdade nua e crua. Você está perseguindo o próprio Deus. Você está indo de contra a própria vontade de Deus. É isso. Mas Paulo foi humilde. Quando Deus se apresentou para ele, falou com ele e disse: quem és, Senhor? Eu sou Cristo, a quem te persegue. E Deus ali falou através do Senhor Jesus, dizendo a ele: vai a tal lugar que tu ouvirás o que precisas tu fazeres para ser salvo. E ele foi e ouviu as palavras de salvação. Então, há pessoas que ainda precisam entender, saber qual a verdadeira verdade do Evangelho de Deus. Aprender com verdade, para que assim haja o entendimento do que é o caminho da verdade de Deus, pela graça de Deus em Cristo. Concluímos com essas seguintes palavras. Nesse processo de metamorfose, de transformação, metamorfose humano e espiritual, o mais interessado é Deus para mudar nossa vida para melhor. Há quem procure a Deus para viver uma vida para se beneficiar dos seus interesses. Há pessoas que procuram a Deus só para ter uma cura. Há pessoas que procuram a Deus para ter um sucesso de prosperidade. Medite bem nisso, no que vamos falar agora. Tinha 17 anos, quando pela primeira vez eu não era religioso algum, não tinha religião alguma, não servia a nenhum clero, a uma cristandade, não. Mas eu clamei a Deus e pedi a revelação da salvação. Olha só a diferença. Quando eu procurei a Deus, falei com Ele, eu me preocupei na vida eterna, na salvação da minha alma. É isso que muita gente precisa despertar, buscar a Deus para a salvação da alma, não entrar numa igreja para ser rico, não entrar numa igreja só interessado numa cura. Porventura não foi isso que aconteceu no tempo de Jesus, quando tinha 10 leprosos e todos foram curados e só um voltou. E ele era samaritano, não era nem de Jerusalém, não era nem um judeu que era seguidor das leis de Moisés, um samaritano. Então, para mim, Neto, Severino Neto,
a maior preciosidade, o maior valor, a maior inteligência que um ser humano tem é quando ele se conscientiza do que ele mais precisa, que ele tem que buscar. Primeiro é a salvação da alma e depois ser grato a Deus pela revelação da palavra da salvação e agradecer a Deus. É isso que nós precisamos entender e buscar. Vamos falar com Deus. Amado Pai e amado Deus, o Senhor tem se revelado a salvação, a graça salvadora que me alcançou e quer alcançar a todos. Conscientiza dessa realidade, que precisamos buscar o reino de Deus para viver no reino celeste, não viver aqui, procurando só bens aqui, para viver a vida como que aqui fosse o céu e aqui fosse a morada eterna. Não, 1000 vezes não, meu Deus. Conscientiza, tenha piedade e misericórdia. Através da tua palavra que tu tens se manifestado, através deste pequeno servo e através do Espírito Santo, revela, Senhor. Abençoe no nome de Jesus e seja repreendido toda mentira do diabo, quando porventura alguém esteja ouvindo através de mim ou de outra pessoa, numa igreja ou na internet, num programa de TV, que seja repreendido as mentiras do diabo e que seja revelado a tua verdade da salvação. Em nome de Jesus e para a tua glória, te oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus, ótima quarta-feira. Deus abençoe a todos nós.